Em outro vídeo, eu estava comentando sobre a nova posição dos Estados Unidos, que reassume no teatro político mundial a sua histórica função. A histórica função dos Estados Unidos é de um exportador de quase tudo, né? Não só de material, não só de commodities, como o pessoal gosta de falar, não só de produtos industrializados, não é isso só não. É um exportador de modelos políticos, de modelos econômicos, porque sempre foi protagonista do melhor do capitalismo e etc. Sempre foi um grande exemplo, um grande tubo de ensaio para experimentar coisas, geralmente com muita força e também com muita adequação, com muito equilíbrio, né? Se você for analisar a história dos Estados Unidos, é uma história de muito equilíbrio, tá? Logicamente, tiveram momentos difíceis, tal, mas todas as nações têm, mas sempre superaram com muita elegância, com muita capacidade e sempre muito baseado no povo americano. O povo americano sempre provocou as grandes transformações da nação. Tem seus problemas? Todo mundo tem. Lá também tem. Esse problema, por exemplo, do racismo lá é uma coisa histórica, muito antiga e muito complicada de lidar, né? Que a gente também não pode dizer, acabou. Não, é claro que não acabou. Ainda está lá, ainda existe. Então, é lógico que tem, mas continua sendo o grande exemplo a ser seguido, pelo menos pelo mundo ocidental, que já tem mais ou menos no seu sangue, no seu DNA, essa coisa da liberdade como o valor máximo, o valor pleno, o valor que é o teto da democracia, é a liberdade. Abaixo dela, abaixo da liberdade, vem a democracia. Vem os direitos do cidadão, vem os direitos humanos, mas é abaixo da democracia, da liberdade. Primeiro a liberdade, depois você vai pendurando as outras coisas aí, né? E construindo uma casa realmente muito bem produzida, ou você pode até imaginar de uma outra forma, essa figuração que eu criei aqui da casa, que o alicerce, que é a primeira coisa que você faz numa casa, né? É a liberdade. Sem ela você não constrói nada, esquece. A China é um péssimo exemplo, é um exemplo a ser desprezado pelo mundo todo. A Coreia do Norte é o pior de todos os exemplos. O Irã é tenebroso, a Rússia é um desastre. Eu não vou nem falar dessas republiquetas falidas aqui da América Latina, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Bolívia. Isso tudo é uma... Sinceramente, com todo respeito ao povo de lá, porque o povo não é essencialmente culpado, tem culpa sim, tem muita culpa, mas infelizmente depois de anos de doutrinação, o povo se tornou refém de uma maldita ideologia de extrema esquerda, que foi plantada por, que muita gente às vezes confunde, pelo comunismo. E muita gente confunde achando que o comunismo nasceu na Rússia, na Revolução Russa. Não é verdade, não é verdade. A semente do comunismo não é nem o Manifesto Comunista do Karl Marx na Alemanha, também não é. Na verdade, a semente do comunismo nasce na Revolução Francesa. Então, os verdadeiros pais, quem criou a ideologia foram os franceses, na Revolução Francesa. Depois ela foi, digamos assim, descrita, essa ideologia maldita foi descrita na Alemanha por Karl Marx, né? E Engels, né? E depois, então, foi aplicada pela primeira vez na Rússia, que foi aquela coisa que todo mundo achou que ia ser uma revolução popular, que o povo ia estar no poder, e na verdade não foi nada disso, apenas criaram uma elite dominante um pouquinho pior do que o czarismo, que já era uma coisa trágica na Rússia. Então a Rússia não tem um histórico de liberdade. Quando o povo não tem um histórico de liberdade, ele tem dificuldade de perceber que vive uma ditadura. Então, numa Rússia que sai de um império dos czares, que era tenebroso, que era uma tirania terrível, os russos passaram por uma outra tirania. Então, um povo que já está acostumado com isso não percebe e cai nessa armadilha terrível.
Da mesma maneira acontece logo depois na China. A China também sofria terrivelmente com os imperadores e tal, e aí foi aplicado por Mao Tse-tung, aquele tenebroso tirano, um dos piores do mundo. Não sei dizer quem é o pior tirano do mundo, mas Mao Tse-tung está entre os 10 mais, eu tenho certeza, conjunto com Stalin na Rússia, né? E o pai do Kim Jong-un também lá na Coreia do Norte. Então é implantado através de uma revolução cultural. Revolução cultural, coisa linda, gente. Vamos fazer uma revolução cultural. Nada mais é do que a implantação de uma ditadura feroz e tenebrosa que persiste na China até hoje. E exatamente porque o povo jamais vivenciou uma liberdade plena, eles conseguiram adaptar o regime comunista na China, na base da opressão, da tirania, da violência, dos assassinatos dos opositores, da mesma maneira que o Stalin fez na Rússia. Então, povos que historicamente jamais experimentaram a liberdade plena têm muito mais facilidade de cair na armadilha que é o comunismo, ou socialismo, se quiser ser mais suave, ou progressismo, se quiser ser mais chique. É tudo a mesma merda, gente. Desculpa o palavrão, mas é tudo o mesmo lixo. São ditaduras, são tiranias ferozes que se instalaram pelo mundo afora. A mesma coisa aconteceu com a Coreia do Norte. A história é sempre a mesma. Um povo oprimido, que sofre horrores, que não tem liberdade nenhuma, recebe o comunismo com aquelas promessas maravilhosas, né? Quase messiânicas, quase religiosas. Vocês vão ter liberdade, vocês vão ter direito a tudo, sem se esforçar, o Estado vai dar tudo. O Estado é sua nova religião. Então, automaticamente, esse povo vai cair nessa armadilha. Aconteceu em Cuba também, num tamanho bem pequenininho, mas aconteceu em Cuba a mesma coisa. Um povo que também vivia numa miséria tremenda, que não tinha liberdade nenhuma, que era escravo praticamente, né? Caiu na armadilha do comunismo. Quando um povo já experimentou a liberdade, teve a sua colonização baseado na liberdade, esse povo dificilmente vai cair na armadilha comunista. É muito mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, tá, gente? Mas até o momento, as experiências que nós temos é que mesmo aonde esse socialismo mais suave, mais brando se instala, ele também não se sustenta, porque normalmente a tragédia econômica vem em seguida, porque o governo não produz porra nenhuma, só rouba do povo e daqui a pouco essa estrutura cai. Muita gente gosta de usar como exemplo do bom socialismo, como se existisse isso, o norte da Europa, algumas outras experiências e tal, mas mesmo ali esses modelos estão fracassando. Podem demorar um pouco mais a fracassar, porque existe um pouco mais de liberdade para o povo que sustenta o Estado. Mas existe um pouco mais de liberdade, uma liberdade econômica, né? Uma liberdade social, vigiada, mas existe, né? Norte da Europa, Alemanha, França, mas na verdade o modelo econômico socialista, comunista, não permite que o povo avance, progrida, que essa progressão seja aberta a todos, criando muitas oportunidades. Apenas o modelo norte-americano permite realmente que a nação deslanche, que as pessoas possam enriquecer por conta própria, com seu próprio trabalho, com seu próprio esforço, com seu talento. Só os Estados Unidos são a grande terra da oportunidade. Você já viu alguém ficar famoso fora do mercado americano? Algum artista, algum cantor? Não viram. Não tem. Onde está a cultura da França internacional? Não tem. A cultura da Alemanha internacional? Não tem. Só tem se eles forem se apresentar no mercado americano. É claro isso, gente. A cultura brasileira. Quando é que a cultura brasileira teve um destaque internacional? Nunca. E nem vai ter. Porque nós temos um pensamento medíocre. Quem vai para o tal do capitalismo americano vira um sucesso, fica rico, porque lá é a verdadeira terra da oportunidade. Os outros não funcionam. Para e pensa. Quem são os mais famosos do mundo? Sempre gente que atendeu ao capitalismo americano, que participou daquela terra de promessas.
Essa é a verdade, meu amigo. Que Deus nos proteja. Até a próxima.